Pessoal, boa noite a todos os presentes, né? A gente está com um time aqui da Microsoft em peso para falar de Fabric. Então eu vou chamando as pessoas para se apresentarem. Vamos começar com o Sidney, que está sempre com a gente, mas é importante, Sidney, fala um pouquinho de você. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com esses feras aqui. Show. Só um segundo, galera. Deixa eu só. Beleza, agora eu tô de volta. Obrigado pelo convite mais uma vez, Matheus. Tive a oportunidade de reunir esses meus grandes amigos aqui do time Microsoft. Um prazer trabalhar com eles. Aproveito para estender aqui minha gratidão a todas as nossas conversas e todas as coisas. Me chamo Sidney. Acho que o pessoal me conhece um pouco de comunidade. Atualmente estou trabalhando como Sport Escalation Engineer na Microsoft, time de Synapse e Fabric. Já estou lá há 2 anos, tenho aprendido bastante coisa. No passado muito recente, eu vim da engenharia de dados, então eu tive a oportunidade de implementar alguns projetos em alguns clientes, né, do Brasil e alguns de fora do país, e hoje tenho o privilégio de fazer parte desse time bem bacana aí, tanto do Synapse quanto do Fabric. Vamos que vamos, galera, tem muita coisa legal aí. Perfeito, Lilian. Oi, eu sou a Lilian, eu trabalho aí com essas pessoas aí que você está vendo na tela. Eu sou software, minha role é software engineer, eu trabalho na Microsoft há um tempinho, em várias roles diferentes. E é isso, gente, vamos ver as perguntas e vamos ver como a gente pode ajudar. Fred, e você? Opa, pessoal, boa noite, meu nome é Fred Santos, eu trabalho como Program Manager no time de Fabric, no CAT Team. Como a Lilian, eu estou aqui já há um tempinho, já um pouquinho mais de 10 anos, trabalhei aí com SQL, banco de dados relacional, LTP, High Demand Transactions, depois a gente migrou para o time de PDW, quando era ainda o nosso MPP on-prem, migramos para SQLDW, trabalhei com Synapse e agora estou com Fabric. Perfeito. Rui? Oi, pessoal. Sou aqui o único português infiltrado aqui no time brasileiro. Já deu para notar pelo meu sotaque, não é? Mas eu vou tentar falar devagar para vocês todos me compreenderem. Ok? Bem devagarinho. E vou usar a palavra tela também. Não vou dizer ecrã. Ok? Tela. Prometo. E usuário. Ok? Bem, eu sou o Rui e eu estou na equipa de Synapse Analytics e de Fabric, DW, na Microsoft já há 3 anos e sou um Support Escalation Engineer, aqui colega do Sidney e também já fui colega da Lilian, por isso estamos aqui juntos para esta live. Obrigado aqui pelo convite. Legal, tem muita gente, então vamos começar a dar os boa noites aí, Omar, Alessandro, Orlando, né, Ramon está aí com a gente, Karine, Pedro. Tinha é um assunto bem legal, né? Eu acho que agora a gente vai falar de febre, que é um assunto que todo... A gente está na parte de consultoria, todo cliente quer saber, todo cliente quer entender, todo cliente quer implementar, todo cliente está conversando com a Microsoft para entender como que vai usar, né, esse produto que, na minha opinião, como foi o Synapse, como ele vai ser agora também, é um produto revolucionário para engenharia de dados, né? É algo totalmente novo, que eu falo que se você se comparar com outros vendedores, não é porque puxando sardinha, mas não tem nada parecido para você se comparar. O Synapse não tinha, continua não tendo, e agora o Fabric também é um produto que ele é meio solo em questão de comparativo. Mas vamos lá, acho que vale colocar as perguntas. Minha produção acho que vai colocar as perguntas aí, eles podem começar, se eles estão ligados, senão eu coloco aqui. E eu acho que vale a pena também, Matheus, explicar como que vai ser a dinâmica aqui da live, das perguntas. Perfeito. A gente já tem um set de perguntas. Como é que funciona, pessoal? Assim, a gente já faz essa live já há algum tempo, o processo todo a gente tem um PullGab, né, que a gente abre durante 2 semanas, o pessoal posta as perguntas do PullGab, a gente faz, primeiramente, todas as perguntas do PullGab e a gente vai selecionando as perguntas do chat aqui. Se der tempo, a gente fecha todas as perguntas do chat, só que a ideia é o PullGab ser primeiro, tá? Então, a gente vai fazendo a rotação aqui, cada pessoa que está aqui na live pode responder a pergunta que quiser, não fica aberto, quer adicionar alguma coisa. E também, de novo, vocês podem também mandar no chat, porém, de novo, tá? O PullGab é prioridade, depois a gente vai para o chat, dando tempo a gente responder o máximo possível, tá? Costuma algumas perguntas ficarem para outro momento, então guarda essa pergunta, a produção aqui vai estar pegando também as perguntas que estão aqui,
e vão estar guardando para responder no comentário ou em outra oportunidade, outra live nossa. Beleza? Beleza. Vamos começar a colocar então as perguntas. Então, deixa eu ver se a Cristina vai dar a moralzinha para nós. Cristina, coloca a primeira pergunta para mim, por favor. Não, eu coloco aqui. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que vai ser mais rápido. Vamos lá, gente. Primeira pergunta. A previsão de merge ser suportada no Data Warehouse, Fred? Você. O merge tem diversas, na verdade, acho que tem mais, a gente pode expandir um pouco a resposta, porque o merge, entre outras instruções SQL, elas estão no roadmap. Algumas vão vir antes, outras depois, mas a tendência é que o merge já está no roadmap e deve vir, mas ETA a gente não tem ainda para o release dela. Legal, legal. E é engraçado porque as pessoas já perguntaram aqui logo no começo da live, eu acho que foi outra pessoa. Isso é legal. Já até vou desmarcar aqui, porque o Ramon, ele perguntou exatamente a mesma coisa aqui que a gente já tinha mandado. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui. O Semantic Link no Fabric, na visão de vocês, quais os benefícios desse recurso, principalmente trabalhando na camada de dataset Power BI, com Synapse Analytics, Data Science, com SQL em OneLake? Lilian. Então, deixa eu quebrar a pergunta em pedaços, né? Então, vamos começar com o primeiro pedaço, que é o Semantic Link. O Semantic Link eu acho muito louco, né? Primeira coisa que eu quero falar, achei super interessante. Eu estava no início, né, quando a gente estava no backstage, a gente estava conversando, eu estava conversando com o Fred hoje. Então, basicamente, o Semantic Link, ele usa uma lógica de... Os termos em inglês, me desculpa, tá? Às vezes, talvez, eu acabo falando com um sotaque daqui, às vezes. Então, ele usa uma lógica de entropia, isso, entropia. Eu estava com entropia, não está tão difícil. De entropia, que ele faz um cálculo para saber se existe uma relação entre, por exemplo, campos numa mesma tabela. Eu não vou me arriscar a explicar sobre entropia, mas eu queria mostrar para vocês a demo. Tem como compartilhar minha tela? Bora. Então tá. Então vamos lá. Então o Semantic Link ele é simples. Isso aqui está direto da documentação, tá? Tipo copy paste de lá. Então basicamente você tem que enrolar um pip install para você instalar a library do Semantic Link. E por exemplo, pega esse dado aqui que é o eu estou lendo um dado de livrarias da cidade de Londres, então esse arquivo aqui, ele faz parte dos dados estatísticos de Londres, que é open, né, então qualquer um pode ir lá e dar download e olhar, se você quiser fazer teste, tá aí uma ideia. Então, basicamente, eu estou olhando esses dados aqui de livrarias de Londres, e o que eu tenho aqui? Eu tenho esse ward. Ward é uma outra palavra para, tipo, região, bairro, / bairro. Eu digo / porque borough seria o bairro. Então, assim, eu tenho esse ward, que é uma região do bairro, eu tenho esse code que eu acho que é CEP, e, bom, tenho esses dados referentes às livrarias e né, nessas regiões aqui de Londres. Se eu jogar isso no Semantic Link, se eu abrir esse CSV, esse arquivo CSV no Semantic Link, e tentar correlacionar as dependências, ele entende os dados do arquivo e ele me mostra a dependência. Eu achei isso muito legal. Então, por exemplo, eu tenho o Ward lá, que é essa Wembley Park. E eu tenho o code desse Wembley Park. Ele conseguiu relacionar que toda vez que eu tenho Wembley Park e esses codes, esse CEP, existe uma relação dessas colunas. E ele me mostra isso. A gente consegue fazer o plot, né? Então, ele me mostra isso, mostra as dependências. E se tem alguma coisa que está violando a dependência, eu também consigo ver. Então, tem alguma coisa aqui dessa dependência de Word com code que está meio estranha. Então, ele me lista as violações. Então, onde que isso é legal? É legal para você olhar a qualidade dos dados, para você validar se tem alguma coisa que está faltando, que não está precisa, que não parece correto. Então, assim, ele é algo bem interessante, o Semantic Link. Então, primeira coisa, Semantic Link, essa library, ela faz isso.
Aí a segunda parte a gente está falando na camada de datasets do Power BI com Synapse, Data Science e um ciclo com OneLake. Então, deixa eu tentar responder a segunda parte. Primeiro, vamos entender os datasets dentro do Fabric, né? Então, no Fabric eu tenho dois tipos de dataset. Eu tenho o default e eu tenho o dataset do Power BI, certo? Então, rapazes, aí, se eu falar alguma besteira, vocês podem me corrigir aí. Então, o default dataset é aquele, cada vez que você cria o Lakehouse, você tem o default dataset. Dá para você fazer várias coisas no default dataset, dá para você criar relatório, mas não dá para você fazer tudo que o Power BI Dataset dá para fazer. Então, se você quer usar tudo do Power BI Dataset, você tem que ir criar um dataset no Power BI. Então, por exemplo, coisas como usar o Import Mode e criar um ciclo de refresh no dataset, você tem que usar o dataset do Power BI. Legal. Então, você tem lá o seu dataset, Power BI é o default, tanto faz, e você quer listar, você quer fazer queries nesse dataset, ou você quer listar os relationships que existem dentro do dataset entre as tabelas. Você consegue fazer isso com Semantic Link. Então, Semantic Link não dá só para você usar aqui para fazer uma query num file, que eu peguei esse exemplo, copy-paste da documentação, tá? Bobinho da documentação. Dá para você também fazer dá para você também executar queries dentro do dataset. Isso faz mais sentido para quem? Para o cientista de dados, né? Faz mais sentido para ele explorar o dado, ver como as coisas estão funcionando. Então, é assim como as coisas se relacionam. A parte do ciclo com Lake, eu confesso que eu fico um pouco confuso exatamente o que você quis dizer. Mas como o Semantic Link, o Data Science, como Semantic Link para o cientista de dados e o Power BI se relaciona, é isso. Então, vou dar stop sharing aqui. Imagina o seguinte, né? Completando o que a Lilian falou, imagina que um dos gargalos, quando a gente está falando numa camada semântica para análise de um cientista de dados, hoje, que ferramentas oferecem esse tipo de expansão e integração? Então, quando a gente lança o Semantic Link, a ideia é você poder expandir dentro de uma relação de fonte de dados e de arquitetura dentro do Fabric, expandir a capacidade do cientista de dados do Data Exploration e extrair e criar as relações para poder construir novas soluções de machine learning dentro do Fabric. Então, é uma expansão e dá mais capacidade de você fazer essa exploração de dados dentro da camada semântica que o Power BI cria quando a gente está falando dos datasets. Boa. E a Lilian demonstrou isso. Copiei e colei da documentação. Aprendi com você. Já trouxe para a prática. Caramba, massa demais, massa demais. Pessoal, vamos para a próxima aqui. Adorei isso aí. Vamos lá, qual que é a próxima aqui? Você, nesses momentos, inicia um grande projeto utilizando Fabric, ou a gente iria inicialmente para o Synapse Databricks? Lilian, o que você acha de recomendação? Eu até estava falando dessa pergunta porque eu falei, né, que minha role é software engineer, eu passei por um monte de role na Microsoft. E uma das coisas que a gente trabalha com os clientes e faz advisory, etc. Então, respondendo essa pergunta. Primeiro, acho que é a resposta mais óbvia. Fabric está em preview, né? Então, se um produto está em preview, você não coloca ele em produção. Isso está lá, disclaimer, lá na documentação da Microsoft. Então, se você quer testar o Fabric, é para isso que o produto está em preview. Faz proof of concept, proof of value, e entende como as coisas funcionam. Bacana. Mas não seria para produção, tá? Agora, Synapse ou Databricks depende do seu user case. Eu estou trabalhando agora no projeto Databricks dentro da nuvem da Microsoft. Já trabalhei em projeto Synapse um monte. Né, o suporte Synapse também, né? A gente viu nós vimos o suporte, nós vimos o Synapse entrar em GA, né? O time de suporte, enfim. Então, assim, depende do seu user case. Não tem uma resposta pronta para isso, porque isso varia bastante. Essa é a minha opinião. Rapazes, se vocês quiserem dar de vocês, é isso aí. Eu queria complementar só a questão de o momento de testar é agora, né, galera? O produto está em preview, então pegue um workload específico da sua empresa, tente implementar dentro do Microsoft Fabric, tente entender como algumas coisas que você fazia dentro do seu workload anterior vai funcionar dentro do Fabric, porque nem tudo vai ser 100% igual, né? Então, testa a ferramenta, estressa a ferramenta, encontra bugs e reporta isso pra gente.
porque o time de produto está trabalhando pra caramba para deixar esse produto redondo para quando ele sair muito em breve aí em GA, né, galera? Então, o momento de testar é agora. O time de produto Fred aí, ó. Eu acho que tem um ponto que é interessante quando a gente aborda isso. Um projeto de dados, ele não é um projeto que a gente faz em um mês. Então, a gente tem aí diversas plataformas, quais são os problemas que a gente quer resolver. Então, dentro disso, eu acho que as duas respostas, a resposta da Lili e o complemento do Sidney são perfeitos. Mas a gente pode ter uma perspectiva, a gente tem que, em vez de perguntar sobre produto, a gente tem que perguntar qual o problema eu quero resolver. E aí, eu sabendo o problema que eu quero resolver, eu vou poder falar para você assim, ó, eu quero resolver o problema X. Eu vou entender se o Fabric atende às demandas, os requisitos do meu problema, e a partir daí eu começo a entender o seguinte, ok, esse é um projeto que vai demorar 1 ano. Talvez, nesse sentido, o teste que o Sidney mencionou, a gente vai trabalhando, entendendo, reportando essas coisas, nós da Microsoft estamos ouvindo, e a gente quer, na verdade, entender que nossos clientes tenham sucesso na implantação das ferramentas. E se Fabric for a ferramenta que condiz com a solução do problema que a gente está tentando resolver, sem dúvida a gente vai ter condições de trabalhar em conjunto com nossos clientes, ouvir os feedbacks e melhorar o produto. Então, eu acho que, da perspectiva de, num longo prazo, dependendo do problema que a gente quer resolver, a gente não pode só descartar, porque a gente vai saber que dentro de um período de tempo, o produto vai evoluir, ele vai entrar em GA, e às vezes a gente está ganhando tempo, em vez de esperar ele sair em GA, para depois começar a testar. Então, é só um complemento nas respostas dos dois que estão perfeitas. Perfeito, faz todo sentido, né? A gente preocupar com o problema, não com a solução, não preocupar lá na frente, né? E sim, o que a gente tem, qual que é a nossa, o que eu tenho que entregar agora, né? Então, faz todo sentido, concordo com vocês plenamente. Ótimo. Vamos entrar numa pergunta que é uma pergunta que a gente está até discutindo internamente, que é a pergunta complexa, mas acho que é legal a gente trazer aqui, até mesmo para o pessoal entender algumas coisas. Vamos falar um pouquinho de licenciamento. Então, vamos lá. O licenciamento do Fabric será contemplado no Power BI Premium por capacidade, como também pode provisionar a capacidade diretamente do Microsoft Azure, provisionando também diretamente do Azure, é obrigatório obter a licença do Power BI Pro, caso sim, podemos também ter o licenciamento do Premium. Como é que tá? Gente, eu sei que essa é uma pergunta até que a gente estava discutindo, que, né, ele está em preview, em discussões, mas como é que está isso até o momento? Que informação que vocês conseguem passar para a gente? Aí pode ser aberto, tá? Quem quiser pegar essa pergunta, fica à vontade. É a pergunta que eu sei que é um pouco mais difícil mesmo. Fred, quer pegar essa pergunta aí? Eu posso comentar um pouco assim. O time de produto ele é dividido em diversas disciplinas. A parte de licenciamento ela está mais relacionada a questões comerciais do produto, das quais a gente não tem controle. Eu não tenho essa informação. O que eu tenho inclusive o Rui tem um link, acho que a gente pode compartilhar o link daquilo que está público. Eu acho que essa seria a melhor abordagem para essa resposta. Infelizmente, eu não vou dar detalhes quais são as melhores estratégias de licenciamento, porque aí vão também entrar diversas outras questões relacionadas a questões comerciais da Microsoft e de específicos de cada cliente que vão impactar o preço final. Então, assim, do ponto de vista do licenciamento, qualquer coisa que eu vou adicionar aqui pode ser muito leviano e pode não estar correto. Então, a minha sugestão eu vou colocar logo o link relacionado àquilo que é o que a gente tem público. E aí, a minha sugestão para aqueles que estão interessados em adquirir, procurar ou os parceiros, ou aqueles que lidam com o licenciamento, ou os times de conta, dependendo do cliente, da empresa que eles trabalham, para ter detalhes mais precisos em relação a isso. Legal, ótimo. Licenciamento é complicado porque existe um time da Microsoft especialista só em licenciamento. Então, licenciamento é uma discussão à parte mesmo. Não é uma discussão nem que o time técnico lidera, né? E, inclusive, o produto está sendo construído, vamos dizer assim, concluído, então muita coisa pode mudar até que o produto saia em GA, né? Então, feature nova pode ser adicionada, isso pode impactar na maneira como o custo é bilado, então essa pergunta é bem boa, assim, de mercado. Eu acho que, primeiramente, assim, dando meu 2 cents, calma, gente, estamos em private preview, estamos em public preview, então
Começamos agora, né? Acho que não... Ainda está o momento de degustar a ferramenta, entender ela, testar ela, igual a gente já comentou aqui. Depois a gente começa a falar sobre licenciamento. Acho que esse é um debate que é comum a gente ter, acho que é mais sentido, igual o próprio Fred falou, às vezes discutir isso com o seu account manager ou discutir isso com o parceiro que está te atendendo, mas para a questão de público geral, acho que é um assunto muito cedo para a gente tratar agora, sendo que a gente está no momento ainda de testar, entender a ferramenta. O Pop já falou, faz todo sentido. Qualquer modificação, nova feature, pode alterar bastante. Aqui a gente pode falar uma coisa que, na verdade, o produto final vai ser outro. Então, vamos devagar, né? Vamos devagarzinho, sem pressa, muita calma nessa hora. Perfeito. Vamos para a próxima. Vamos ver... Pessoal, como é feita a análise de tempo real? Como é que eu trabalho com streaming dentro do Fabric? Eu tenho até uma curiosidade. Sidney, me conta, porque eu sou, ultimamente, a pessoa responsável da parte de streaming da empresa. Então, é um papo bom aqui para mim. Tá, então vou trazer uma novidade para você. Só para contextualizar, tá, pessoal? Dentro de workloads anteriores à Microsoft, workloads atuais, né, que o pessoal costuma utilizar antes do lançamento do Fabric, a gente possui algumas soluções dentro do Azure, né? Então, a gente tem ali o Event Hub, a gente tem o Stream Analytics, uma solução que a gente podia fazer query em tempo real. A gente tem ali o Log Analytics, no qual a gente consegue analisar a telemetria de alguns serviços da Microsoft, né? Na verdade, quase todos os produtos eles são baseados em telemetria. A gente trabalha no nosso job do dia a dia sempre baseado em telemetria. Então, o produto que entrou para dentro do Fabric como análise, com processamento de dados em tempo real, é o que a gente chama de Synapse Real-Time Analytics, né? Basicamente, ele é eu posso dizer assim, ele é uma... como que eu posso usar a palavra? Esqueci a palavra agora, mas legal. Basicamente, ele pegou o que a gente estava utilizando no Data Explorer, né, que é um produto muito comumente utilizado dentro do Azure, tá, e converteu o nome dele para Synapse Real-Time Analytics, tá? Então, o back-end dele trabalha muito similar, ele é muito bom para log e para telemetria, tá? E a gente tem uma database no qual a gente também consegue fazer o query processing desse dado em tempo real. Você está recebendo o dado em tempo real, você joga ele dentro de um database, você consegue fazer a query desse dado, é o que a gente chama de Custo Database. Legal? Porque ele é baseado no Custo Query, que é uma linguagem de consultas baseadas em SQL. Tá? Então, por isso que ele chama KQL, Custom Query Language. Legal? Assim como a Lilian, eu quero só compartilhar a minha tela aqui, porque eu tenho um exemplo simples aqui sobre custo, tá? E aí é bom para a galera entender como que o produto funciona, quais são os workloads. Então, Real Time Analytics é um dos workloads que o Fabric tem para a análise de dados em tempo real. Muito bom para telemetria e muito bom para análise de logs, tá? E aí eu vou mostrar a feature bem interessante especificamente para você, que acabou de sair do forno, viu, Matheus? Perfeito, pode compartilhar que eu adiciono. Boa. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira aqui, então eu quero compartilhar esse cara. Deixa eu ver aqui. Foi. Power BI? Isso. Bom, galera, a gente está aqui dentro do ambiente do Fabric, né? Lembrando que eu nem estou nem no Power BI, nem estou dentro do Fabric, eles estão dividindo o mesmo ambiente, tá? Então, vou acessar aqui no canto inferior a engine de Real-Time Analytics, tá? E aqui eu já tenho algumas coisas pré-prontas, tá? Mas basicamente o que a gente consegue ver? A gente consegue criar uma database para que a gente consiga ler os dados que vão ser carregados para dentro do portal, tá? E aí é bem simples, cliquei aqui, eu digo um nome e ele já vai fazer toda a criação disso por debaixo dos panos, tá? A gente tem um conjunto de queries que a gente pode salvar para utilizar e aí ele já é vinculado com a database. Eu tenho o Event Streaming, que ele basicamente vai funcionar como um Event Hub, tá? Para quem está acostumado a trabalhar com eventos na Microsoft, a gente usa o Event Hub ali como porta de entrada para receber os dados. E a gente tem uma database de exemplo aqui, é só um overview bem rápido, tá? Então,
Primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho aqui um Event Stream, que ele está pegando um dataset bem simplório da internet, assim como a Aline mostrou, tem muita documentação, galera. Vocês podem testar, podem brincar e pode trazer o use case de vocês, beleza? Basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma source, eu tenho o evento e eu tenho uma destination, legal? E aí, basicamente, o que a gente tem de source? Eu posso ter um sample data, eu posso ter o Event Hubs, então, para a galera que já estava acostumado, eu posso ter o IoT Hub, carregando dados de dentro de serviços que utilizam telemetria, né, serviços de IoT, e esse Custom App. A pegada do Custom App é justamente no produto que você trabalha, Matheus. A gente consegue agora, né, saiu recentemente essa semana, ter acesso à connection string do Kafka aqui, tá? E aí, só para eu não estender muito, isso aqui saiu essa semana, eu acho que... Gostei, hein? Gostei. Pois é, muito bom. Então, a gente já consegue conectar o Kafka no Fabric, no Real Time Analytics, jogar esse dado para algum lugar e fazer o processamento desse dado, legal? E aí, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma destination, que é uma database, e essa database ela vai me dar a possibilidade de eu fazer queries em tempo real. O dado está chegando, eu estou consultando esse dado. Eu não estou consultando o dado na hora que ele chega. Eu consulto ele a partir do momento em que ele já aterrissou na database, que vai ser em tempo próximo do tempo real, vamos dizer assim. Legal? Então, eu tenho uma database aqui, um dataset dos taxis de Nova York. Então, essa é a carinha dele, uma vez que a gente tem a database deployada, né? Ele mostra que algumas informações interessantes, qual que é o path do OneLake, ou seja, o dado está indo para o OneLake, assim como todas as engines vão, e a gente tem aqui o tamanho, tem aqui qual o tamanho do dataset, quantas vezes eu rodei queries aqui nesse cara, dá para ter muita informação legal. E aqui eu tenho minhas duas tabelinhas, ó, que eu criei com os dados das viagens dos táxis de Nova York e com as localidades onde essas viagens aconteceram. Legal? Então, posso clicar aqui nesse cara, ele já vai me dar um overview geral. Eu posso rodar uma consulta, por exemplo. Olha que interessante. Eu posso rodar as top 100 linhas, né? Então, ele vai abrir uma janelinha aqui para mim. Basicamente, essa é a interface do Custom Query. E ele já renderizou o dado para mim, o dado que está na database. Se ele estivesse chegando em tempo real, né? Eu fiz uma única chamada aqui. Eu não estou com uma telemetria ligada. O dado estava caindo, eu poderia consultar ele aqui simplesmente, né? Então, essa database, ela é bem poderosa, assim, baseado em muita coisa que a Microsoft já usa por debaixo dos panos aí, para logs, para telemetria, beleza? Então, só um ponto interessante aqui é que isso aqui é a Custom Query, tá? Mas se eu quiser também, o que eu posso fazer, galera? Eu posso rodar um SQL, ó. Então, eu posso rodar um select asterisk from a tabela que eu tenho, tá? Então, é bem legal isso aqui. Tá, então, excelente pergunta, tá? A galera geralmente pergunta sobre Spark, geralmente pergunta sobre Data Warehouse, Data Lake, então essa é só uma demo rápida aí para vocês. Bacana? Perfeito. E é importante porque acaba que sendo minha área de atuação constante, a necessidade de analisar dados em tempo real é cada vez mais latente nas empresas, está crescendo cada vez mais, está ficando mais evidente a necessidade disso, tanto no nível de produto como entendimento, na verdade, né, porque muda muita coisa do que a gente processava antes, mas ótimo, Sidney, gostei de ver, assim, é legal ver isso realmente seguindo, a Microsoft já tendo a resposta, já trazendo isso para dentro do Fabric, faz todo sentido para mim, com certeza. Beleza, eu só queria mostrar aqui o post, mas até renderizar aqui, eu creio que não. Tá bem aqui. Ó, exatamente falando do Event Stream e que através do Custom Apps, a gente agora vai ter acesso a protocolos como do Kafka e do IAMQP. Beleza? Perfeito. Show? Vou parar o meu compartilhamento aqui. Perfeito, deixa eu tirar aqui. Perfeito. Isso aí, gostei de ver. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui. E essa pergunta é para meu amigo Fred. Fred, você pode citar uma ou duas grandes diferenças entre o Synapse e o Fabric? Eu vejo muito pessoal perguntando, mas o que mudou de grande diferença de um para o outro? Você poderia citar? Mudou bastante, porque quando a gente... Isso é importante a gente... Quando a gente está lidando com o Synapse, a gente tem a impressão de que o que a gente está fazendo é só portar os engines para uma plataforma nova
colocar uma roupagem nova e falar que é o novo produto. Não, não é isso. Tá? A gente tem, assim, dentro dos feedbacks do trabalho que a gente tem feito com o Synapse, a gente tem visto uma demanda latente sobre nossos clientes, principalmente sobre questões sobre provisionamento, facilidade de uso. E aí, com base nisso, a gente criou o Fabric. Ele é, na verdade, ele pode ser considerado uma evolução da experiência do Synapse, no sentido de que, o Synapse hoje trabalha com o conceito de plataforma as a service. Então, você provisiona o serviço, você vai ter, por exemplo, um dedicated SQL pool com um cluster criado, alocação, ou você vai criar um Spark cluster para você poder fazer a alocação e rodar os seus workloads lá. E no Fabric isso não acontece, porque ele é um produto SaaS, ele é um software as a service. Então, toda a camada de abstração para você poder fazer, por exemplo, o provisionamento do serviço é desnecessário no Fabric, porque ele já está lá, ele já é pré-provisionado e é ativo. Você usa sob demanda, ele está lá. E você paga também sobre isso. Então, essa já seria a primeira diferença, porque as plataformas são diferentes. E quando a gente vai para os engines, aí a gente tem também uma diferença muito grande, porque não são os mesmos engines. Quando a gente olha no Synapse DW dentro do Fabric, nós não estamos falando do mesmo Synapse Dedicated SQL Pool ou do Synapse Serverless Pool que existem no Synapse Workspace. A gente tem muitas lições aprendidas desses engines. A gente implementa muitas das funcionalidades que existem lá, mas o que a gente tem no Fabric hoje é um engine melhorado, aprimorado do que a gente aprendeu no Synapse Workspace. Então, a gente tem um DW diferente, o nosso Spark é diferente, mesmo o real-time que o Sidney estava mostrando é diferente. Então, assim, na verdade, o quê? Ele é um produto voltado para ter uma experiência mais aprimorada. E aí a expansão e a funcionalidade desses engines, eles também são orientados para uma arquitetura SaaS. Então, eles são bem diferentes nesse sentido. A experiência, muitas vezes, a capacidade de implementar soluções, ela é parecida. Eu posso criar uma solução end-to-end no Workspace do Synapse? Eu posso. Só que lá eu tenho que criar storage account, lá eu tenho que criar e provisionar um dedicated SQL pool, lá eu preciso criar uma conexão com o meu Power BI, então você tem ações que você precisa fazer para sustentar essa arquitetura. No caso do Fabric, ela é muito mais integrada e mais transparente, porque eu tenho um OneLake, eu não preciso mais de uma storage account. Eu tenho um serviço de DW que eu posso criar, mas os meus dados que eu vou usar, hoje eu tenho uma camada de abstração de storage, que a gente pode falar depois sobre o OneLake, que me permitiu manipular Delta Parquet e compartilhar esses arquivos dentro dos engines de forma mais transparente. Então, a flexibilidade que você tem no produto, quando você fala de Fabric, ela é muito maior do que no Synapse. Essas seriam algumas das mudanças e das grandes diferenças que a gente pode ter. Perfeito, excelente, excelente. A pergunta é minha. É uma pergunta que eu tinha. Mas é bom a gente... Porque a gente conversa com o cliente e é bom a gente ter essa visão do tipo... O que Synapse... Qual que é a ideia de Synapse inicialmente? Qual que é a ideia agora do Fabric? E essa questão de flexibilidade, que você falou dos novos componentes, de ter agora uma surface voltada realmente para uma entrega... Eu acho que... Minha visão, tá? Eu posso até errar, mas é a visão que eu tenho. Acho que a Microsoft ela aprendeu muito com o Synapse para ela criar o Fabric. Eu acho que ela pensou assim, beleza, o Synapse teve a sua vida, teve a sua necessidade atendida, porém agora chegou um outro cara que com tudo que eu aprendi com o mercado, com as tecnologias, tudo que evoluiu, eu vou ter esse cara que acho que faz todo sentido. É natural, é a evolução natural das coisas, então faz todo sentido. Um ponto que é legal que você colocou, eu acho que vale a pena a gente falar também, e a gente não acha que é uma evolução, mas vão existir cenários onde o modelo PaaS ele continua sendo necessário. Então, se a gente fala assim, existem cenários onde eles vão implantar HD Insight para ter um controle maior sobre toda a estrutura. Existe um cenário onde eu não quero ter tanto controle, mas eu preciso de um controle de provisionamento. E existe um cenário onde essa abstração, para mim, ela é inteligente e o Fabric atende. Então, se a gente olhar do ponto de... muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de produto, porque produto, aí a gente começa aquela, assim, igual a gente está aqui, quem trabalha com tecnologia há bastante tempo sabe, qual é melhor, Linux ou Windows? Qual é melhor, Delphi ou Java? Qual é melhor, C# ou Java? E a gente vai discutir tecnologia, e tecnologia por tecnologia não é interessante. Quais são os problemas que eu quero resolver?
Exato. E com os problemas que eu quero resolver, as soluções elas vão se aproximar de acordo com requisitos de negócio, requisitos de tecnologia, então tudo isso cria. Então, quando a gente olha, dando um step back, em vez só de falar do Fabric e olhar a solução, existem cenários para todos. Aí, na verdade, o sabor, né, o flavor que a gente vai escolher, vai muito de encontro com a necessidade de solução e características de problema de negócio que a gente quer resolver. Então, eu não gostaria de ficar com a ideia assim, o Synapse morreu. Não é isso. O Synapse tem uso para ele. Tem uso para ele, sim. É que aí a gente tem que começar a entender os problemas que a gente quer resolver com cada plataforma. Excelente. Excelente. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos adicionar mais uma perguntinha aqui. Que é, como iniciar com Fabric, mesmo ele estando em preview? Qual é a melhor abordagem para fazer isso na empresa? O que vocês acham aí? Essa pergunta é mais aberta. Quem quiser responder, fica à vontade. Como é que eu acabei de chegar, vi o Fabric lá na internet, falei, poxa, eu quero testar. Achei super interessante a ideia, mas qual é a melhor abordagem para a gente poder estar tratando isso aqui? O que vocês recomendam? Eu vou começar, então. Acho que é bem o que o Fred estava falando, né? Sobre que tipo de problema que você tem na empresa que você está tentando resolver. Eu acho que isso é a primeira coisa, né? O que você está tentando resolver. Uma das primeiras coisas que eu acho interessante fazer é a pessoa tentar fazer a tal da prova de conceito, né? Tipo, o que eu quero resolver? Então, vamos lá, qual que é a vantagem do Fabric? O Fabric, ele é tudo integrado, né? Você tem lá o OneLake, e do OneLake você tem os workspaces, e de repente eu posso ter o trend agora, né? O Data Mesh, a arquitetura Data Mesh. Legal, eu quero tentar ver como é que isso vai funcionar na minha empresa, eu posso tentar criar uma prova de conceito disso. Ou não me interessa, eu quero usar a medalha, né, lá, bronze, silver and gold. Então, beleza? Como é que eu vou trabalhar com isso dentro do Fábrica? Vou entender a prova de conceito, vou entender como funciona a segurança. A segurança é todo um universo diferente quando você trabalha dentro do Fabric. Eu vou entender como é que eu vou gerenciar a capacidade dele, como é que eu vou gerenciar o custo, qual é a minha skill de Python para trabalhar com Lakehouse. Eu vou trabalhar com Lakehouse, eu vou trabalhar com Warehouse, quanto de dado que eu vou passar para dentro do Fabric, porque quando você está dentro do Fabric, você está num Data Lake, né? Seja Warehouse, Lakehouse, isso é Delta Lake. Quando você está dentro do Synapse, você tem o Warehouse. Então, se você está passando de um Warehouse para um Delta Lake, como é que você vai trabalhar nisso? Então, você começa com uma prova de conceito e vai amadurecendo a ideia a partir daí. Minha opinião, fiquem aí os garotos, os rapazes aí, que vocês quiserem adicionar. Sim, é verdade. Aqui o Fabric tem o poder de combinar aqui diferentes workloads. E em termos de prova de conceito, como a Lídia me estava a dizer, eu acho que o que faz sentido é tentar, nessa prova de conceito, abranger todos estes diferentes workloads. Porque o Fabric permite, numa única plataforma, reunir aqui diferentes workloads como Data Science, ou seja, poderem fazer uma prova de conceito mais orientada para modelos da Data Science, depois partir para uma abordagem mais orientada para os bancos de dados com o DW. O Fabric também tem aqui um grande papel de destaque na medida em que consegue trazer toda a componente de Power BI de reporting também junta com estes workloads. Ou seja, aqui é muito transversal e o conseguir ter aqui um projeto que consiga fazer com que diferentes elementos da equipa, data engineers, data scientists, analistas de negócio, poder experienciar aqui toda esta plataforma de uma forma muito integrada. E eu acho que nada melhor do que orientar essa prova de conceito para abranger todos esses workloads e perceber aqui o real poder do Fabric ao permitir tirar partido de toda esta transversalidade aqui de tecnologias. Data Science, Data Engineering, Data Warehousing e a parte de reporting com o Power BI. Acho que isso faz todo o sentido para quem quer começar aqui a experimentar o Fabric, ter toda esta experiência e toda esta visão end-to-end que o Fabric consegue trazer com estes workloads todos.
Inquietando mais alguma coisa? Fred, Sidney? Eu acho que só um ponto que vale a pena a gente fazer um highlight é que exatamente esses pontos eles estão muito precisos. Imagine que e o Sidney usou isso numa das respostas atrás, que é muito verdade. O produto é em public preview. E isso é uma forma, e essa é uma possibilidade agora muito única no life cycle de testing, porque é uma hora onde a influência dos feedbacks ela é muito maior. Então, se você tem a habilidade de testar e você prover os feedbacks no sentido, a sua capacidade de influenciar o produto em uma determinada direção, porque no final do dia, o que a Microsoft quer é que nossos clientes sejam bem atendidos e tenham uma experiência completa dentro da plataforma. Então, significa que nós temos tudo no Fabric hoje? A resposta é não. Como a gente já falou, está em Public Preview. Então, cada um desses componentes, você, dentro da sua empresa, vai tentar resolver um determinado problema. E você vai encontrar alguma coisa que talvez não funcione como você acredita que deveria, ou em comparação à experiência que você tem hoje, deveria ser de outro jeito. Nada melhor que nesse teste, fazendo esses testes, você adquire esses feedbacks e os reporte. Porque com isso é uma capacidade real de influenciar o produto. De acordo. Mateus, e nós que estamos internamente aqui na Microsoft, temos noção que o Fabric apresenta aqui uma maior maturidade e maior robustez como produto que o Synapse, Data Factory, Power BI, todas as evoluções e a maturidade que estes produtos atingiram. Estou a falar do Data Factory, do Synapse com o Serverless, o próprio Power BI. Todas estas evoluções e melhorias que estes produtos tiveram vão agora estar refletidas neste produto, neste Fabric. Ou seja, eu espero uma maior robustez e uma maior capacidade aqui deste produto, deste Fabric, face todas estas melhorias que estes produtos, todos estes workloads foram sendo melhorados individualmente. O Data Warehouse na vertente do Serverless em Synapse, a parte de Data Engineering com o Data Factory, todos estes produtos evoluíram muito ao longo deste tempo. E o Fabric agora representa o melhor que estes produtos estão a trazer agora, com mais performance ainda e com mais capacidades. Por isso, a minha expectativa é grande e a minha esperança é grande em que este produto vá trazer muito proveito aqui para a comunidade de Data Engineering, Data Science e para a comunidade de Power BI, porque acima de tudo, isto é uma aproximação. Este produto representa também uma aproximação entre diferentes comunidades, que até agora viviam aqui um bocadinho isoladas, não é? O Synapse tentou trazer aqui, tentar aproximar aqui a comunidade de Data Science com os Pythons, com os notebooks, com o Spark, no produto Synapse. O Fabric está agora a tentar juntar toda esta comunidade de Data Science, Data Engineering e Reporting, Power BI, numa única plataforma. Okay? A minha esperança é que isto também possa trazer alguma mudança ao nível das organizações, ao nível dos roles, porque se calhar vamos começar a ver roles muito abrangentes ao nível do Fabric, em que antes eu necessitava ter um Data Engineer, eu necessitava ter um Data Scientist e eu necessitava ter outro recurso para reporting. Provavelmente, eu agora vou ter um recurso que consegue abranger todos esses workloads. Eu consigo, se calhar, ter agora um novo perfil que possa fazer o papel de Data Engineer, de Data Scientist e também de Business Analyst, por exemplo. Porque a plataforma assim o vai permitir. Okay? Ou seja, isto também pode trazer aqui alguma mudança ao nível das organizações e ao nível também dos projetos. Por isso aqui o Fabric vai poder trazer aqui também um bocadinho de revolução nesse sentido, ao nível dos recursos. Eu vejo muito, não sei se vocês também veem da mesma forma, mas muito aquela ideia de a gente sair desses silos de times e ter o time de dados, né? Uhum. Em vez de ter
agora eu tinha engenharia, eu tenho ciência, eu tinha a parte analytics engineer, agora eu vou ter, na verdade, o time de dados. E quanto mais redução de esforço da plataforma me entregar, até o conceito de model stack é justamente isso. Eu tenho um time, na verdade, pequeno, mas que consegue, pelo fato de ser fácil, né, de eu ter redução de esforço para fazer extração, transformação e entrega daquele dado, eu posso, na verdade, ter um time de dados ao invés de eu ter um time de engenharia, um time de ciência, um time de analytics. Então, faz todo sentido. Você falou, é uma tendência, eu estou vendo muito isso, não sei se vocês também estão vendo essa ideia de time de dados, não falando mais de engenharia, de ciência, mas é um time de dados, a gente está conversando até internamente algumas coisas nesse sentido, de tipo, realmente está vindo com muita força. Eu acho que o Fabric ele vai ser aquela parte enterprise, tipo assim, gente, agora a gente tem uma solução enterprise que vai tornar isso possível. Então, concordo com o que você fala aí, Rui, nessa abertura que a gente vai ter agora. Eu acho que é muita coisa no mercado ainda, tá? A gente tinha uma discussão no começo do ano, ainda continua ter essa discussão durante um ano, que é o próprio mercado externo e interno, tanto no Brasil e fora do Brasil, ainda não entendeu o que a engenharia de dados é de fato. Então, existem vários cargos, vários roles diferentes que vão mesclando, vão aumentando, vai tirando. Então, cada mês aparece um, cada mês morre outro, e é natural. É uma área relativamente nova, né? Então, acho que faz todo sentido a gente pensar que ainda está ainda passando transformação, e as empresas como Microsoft, dentre vários outros, vão estar influenciando também esse meio aí, para a gente decidir, né? Na verdade, o que importa não é o que o cara faz, mas sim qual o valor que ele vai entregar para a corporação, qual vai ser a solução que ele vai estar resolvendo de negócio. Então, se é um time de 100, se é um time de 2 pessoas, se é um produto ou se é vários produtos, vai depender do caso de uso de cada empresa. Né? Não existe uma parte de dados, a gente tem um problema que não existe receita de bolo para esse tipo de coisa. A gente vai ter que realmente entender o problema e falar assim, olha, qual é o seu problema, a gente vai ter que usar esse set de tecnologias, esse set de personas, ou vai ser esse cara aqui para te atender da melhor forma possível. Então, eu sempre falo isso na parte de consultoria, que acho complicado a gente entender isso, e tem que realmente entrar muito no business de cada empresa, não é simples assim. Sim, sim. Se deixar, a gente vai ficar aqui sobre esse assunto até amanhã, então eu vou falar, eu vou deixar que eu sei como é que é. Tá, então vamos para o outro aqui que eu acho que é interessante. Vamos para a próxima pergunta. Que essa pergunta vai para o meu amigo Sidney. Tem alguns processos ETL utilizando Azure Synapse, além disso, um banco serverless e storage. Quais ganhos, se teria algum ganho, né? Caso houvesse uma migração por Fabric? Legal. Bom, esse ponto é bem interessante. Os processos de ETL vão continuar sendo feitos ali através do Data Factory. Provavelmente, se essa pessoa não ou utiliza o Data Factory ou utiliza o Synapse Pipelines, que é basicamente a mesma coisa, com algumas diferenças, tá? E aí eu achei interessante esse ponto de, além disso, tem um banco de dados serverless e storage, né? Quais os ganhos caso tivesse a migração para o Fabric? O serverless, o SQL Serverless, ele tem uma arquitetura particular, tá? Basicamente, ele veio para substituir uma deficiência que o Dedicated SQL Pool tinha, porque o Dedicated SQL Pool, basicamente, o nome já fala, ele é um pool dedicado, ele é um DW, mas ele não foi preparado para workloads mais modernos de engenharia de dados, vamos dizer assim, né? Foi por isso que a gente construiu o Modern Data Warehouse, né? Então, para que a gente tenha ainda a visão do Data Warehouse, mas também cruzando com a visão do Data Lake House, e aí do Data Lake, né? Então, você carrega dado para dentro do storage, carrega dado para dentro do Data Warehouse, e a sua camada final vai ser o Data Warehouse, né? E aí, com o serverless, basicamente, o que teve de mudança? A primeira solução da Microsoft, no qual a gente conseguia consultar o dado através de SQL dentro do storage, né? E aí, quando você monta um workload de... Vamos supor uma arquitetura medalhão, né? Então, eu preciso escrever o meu dado muito bem no final. O serverless começou a suportar o Delta, né? Então, eu usava o Spark ali do Synapse Analytics para processar o dado, construir as minhas camadas Delta, Bronze e Gold, mas aonde o serverless entrava nisso aí? Ele entrava como um virtualizador do dado que estava no storage. Então,
o cliente tinha que construir as suas tabelas, as suas views, apontando para o dado que está no storage, né? Esse trabalho é um trabalho manual, principalmente quando você precisa carregar o dado para uma outra visão. Você tem que dropar, então tem todo um workaround para você conseguir trabalhar o processamento dos dados com os serverless mesmo. E um outro ponto bem interessante, eles são para propósitos diferentes. Por exemplo, o Dedicated SQL Pool, ele tem uma performance a um nível muito mais alto, né? Então, a gente, se você quer um retorno de performance, a característica do Dedicated Pool, column store, compressão, a maneira como que ele trabalha com hash, tudo mais, vai te entregar isso de uma maneira mais fácil. O serverless já não. O serverless, a ideia dele é fazer a virtualização. Então, quando você quer uma performance no nível muito rápido, ele não é um produto que vai te atender com isso, né? E aí, assim como o Fred falou um pouquinho antes, a gente está usando um pouquinho de cada uma dessas tecnologias, tá? Do serverless, a gente está usando algumas coisas de Dedicated Pool mixadas dentro de uma arquitetura por debaixo dos panos, e migrando para o Fabric, você vai ter a possibilidade de trabalhar no workload que você quiser. Por exemplo, se você quiser trabalhar no Data Lakehouse, você pode construir o seu Lakehouse, construir as suas tabelas, mas você não tem que ficar virtualizando mais. Você não cria mais as suas tabelas e aponta para o Lake. O simples fato de você escrever no Lake, ele já cria a tabela, gerencia a tabela e já te dá o acesso. Isso falando a nível de Lakehouse, né? Lembrando que com o Lakehouse a gente não consegue escrever utilizando o TSQL. E quando a gente vai para a camada do Data Warehouse, então eu estou mixando dois workloads, né? Data Warehouse e Data Lakehouse, a gente tem a possibilidade da escrita e leitura através do SQL, né? Então, essa é uma das vantagens. Então, você consegue utilizar o workload proposto, independente do que você vai utilizar, sem limitações, vamos dizer assim, né? Você quer ir para a arquitetura medalhão, você tem suas especificidades, muito tranquilo de se trabalhar. Se você quer para uma estrutura fixa de Data Warehouse, né? Dimensões e fatos, você também consegue trabalhar. E aí eu acho que me estendi um pouquinho aqui, mas é só para contextualizar aí. Não. Perfeito. Eu gostei dessa resposta, Sidney. Eu acho que vale uma observação, porque o que acontece? A gente fala muito de quanto tempo vocês que trabalham com consultoria, eu estou mais do vendor por muito tempo. Quantas vezes a gente já escutou que Kimball morreu? Ou que Kimball não vai existir? A gente escutou isso demais. E na realidade, isso não é verdade. Continua até hoje. A gente ainda está falando em 2023 de Data Warehouse. No final do dia, eu acho que se a gente traduzir isso para dentro desses processos, vão existir soluções onde as transformações de dados que a gente está falando num processo ETL, que ainda hoje, por a grande maioria das corporações que usam BI tradicional, elas são feitas como? Store Procedure, pacote SSIS. Todo mundo aqui acha que já mexeu com isso. Pacote SSIS, transformação e salvando no nosso banco de dados. Se a gente parar para essa tradução, muitas vezes a gente tende a olhar para as grandes corporações com diversos pipelines complexos. Mas grandes dessas soluções, onde a alteração de dados com Store Procedure e o ambiente SQL para apresentação de dados é muito comum. A gente está vendo isso ainda hoje. Nesse modelo, se a gente pensar uma solução ETL, a grande vantagem que a gente tem é a gente tem um engine que consegue entregar essa mesma solução sem eu ter que mexer com diversos outros componentes. Eu não preciso de um Spark para transformar. Eu não preciso trabalhar com esse dado. Então, eu consigo entregar a mesma experiência dentro disso. E aí, na verdade, é só uma outra forma de a gente ver a solução que você estava explicando, Sidney, nesse sentido. E tem uma outra vantagem. O Synapse DW, o DW dentro do Fabric é blazing fast. Tipo assim, é muito rápido. É muito rápido. Muito mais rápido. Em muitos aspectos, dependendo do que você quiser fazer, que o serverless. Não que o serverless não tenha as coisas. Foi aquilo que você falou do DW. O engine de acesso a dados e o access methods que a gente tem é bem rápido. É muito eficiente. Então, eu acho que dentro de um modelo de experiência, você vai ter uma boa performance se você comparar. Então, quais são os ganhos? Performance e simplicidade, sem dúvida, seriam duas respostas bem assertivas dentro da pergunta.
E aí, Perfeito. só complementando, a gente tem o Complementando. ganho do Power BI, está integrado basicamente ali juntamente com o dataset, que é uma réplica, vamos dizer assim, do dado que eu estou armazenando dentro do meu OneLake. Né? Então, o dataset vai ser a camada semântica para que os usuários de Power BI já consigam consultar o dado ali próximo em tempo real através da feature ali do Direct Lake. Então, isso também do Direct Lake, né? Então, isso é bem legal. Perfeito, perfeito. Ótimo. Então vamos para mais uma pergunta. Lilian, a gente começou a falar aqui, mas acho que a gente não entrou no contexto do que o que é o OneLake, né? E quais benefícios que ele entrega. Acho que é interessante. A gente comentou algumas coisas, mas a gente não falou especificamente desse cara. Tava no mudo. Enquanto o Sidney tava explicando, eu tava só arrumando aqui a minha demo onde que ela tava, que eu não achei onde tava. Então, peraí, deixa eu só achar a screen aqui de novo. Window. Lá, essa daqui, que era a mesma da outra. Aí, se você puder... É isso mesmo, valeu, obrigada. Então, eu vou tentar explicar isso aqui de uma maneira... acho que de uma das maneiras que eu acho mais interessante do OneLake. Então, assim, primeiro... o Fabric inteiro, ele tá no OneLake. Então, o Warehouse, Lakehouse, tá tudo no OneLake, nesse tenant do OneLake. A vantagem de você ter o OneLake, essa é a ideia, é você não precisa ficar duplicando os dados, entendeu? Uma vez que o dado entrou no OneLake, é isso aí, você só acessa de lá e faz o que você precisa fazer. Uma das coisas que eu mais gosto do OneLake, da flexibilidade que o OneLake traz, pensa no cenário assim. Você tem um workspace, nesse caso aqui eu tenho esse workspace chamado Fabric Synapse 1.2. Então eu tenho um workspace. Poderia ser RH, poderia ser financeiro, poderia ser qualquer coisa. E eu tenho um outro workspace, nesse caso aqui esse workspace chama Airlift, mas poderia ser, again, qualquer outra coisa. Então pense em áreas diferentes, organizadas em workspaces diferentes. Cada workspace representa uma área dentro da empresa, cada um tem acesso no seu workspace, no seu dado, e tudo isso está no OneLake. Você precisa cruzar a informação, você precisa integrar a informação. Porque você está dentro do OneLake e dadas as devidas permissões, você consegue, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou usando MS Spark Utils para listar os dados que estão aqui nesse workspace, listar as pastas que estão aqui, vou ler todas essas pastas e copiar recursivamente para o meu segundo workspace. Eu consigo fazer isso com 2 linhas de código, certo? É porque eu estou tentando fazer uma cópia recursiva, então eu compliquei minha vida aqui. Mas a cópia dos dados de um lado para o outro são 3 linhas de código. Então, assim, é bem simples. Então, o fato que eu tenho o OneLake e eu construo toda a solução do Analytics integrada em cima dele, eu consigo integrar melhor as soluções dentro da minha empresa. Eu consigo conversar e cruzar os dados de uma maneira melhor. Então, o dia que eu percebi que dava para fazer isso, eu falei, nossa, que legal, minha vida ficou mais fácil. Nesse caso, eu ainda fui um pouquinho além. O Fabric Synapse, esse primeiro workspace, ele está apontando para essa Lakehouse aqui, SQLDB, né? Então, se você olhar a Lakehouse, deixa eu ver se eu estou abrindo a Lakehouse, certo? Não, está aqui, desculpa. Se você olhar a Lakehouse, SQLDB, Synapse, ela está usando um shortcut. Esse shortcut está apontando para o meu, que eu deixei aqui aberto, está apontando para o meu storage, para a minha storage account. Então, eu tenho a minha storage account conectada no... Volta, esse daqui é o certo. Conectada nessa Lakehouse, e eu estou copiando os dados dessa shortcut nessa Lakehouse para o outro workspace, sem passar pelo Synapse 1.2. Então, assim, como eu pluguei meu shortcut aqui, eu não estou precisando copiar para o Synapse 1.2 para depois passar para o Airlift. Não, eu consigo conectar direto no shortcut lá e de lá copiar os dados direto para essa segunda pasta no workspace. E no final está tudo no OneLake, eu posso acessar ela de qualquer outro workspace, dadas as devidas permissões. Então, não sei se eu expliquei ou se a situação ficou melhor, pior ou melhor, mas basicamente
O OneLake pensa num lago de dados, onde você tem lá toda a informação sem duplicar e todo o seu Fabric está em cima desse OneLake. Então, ele permite uma integração melhor. Lilian, isso. Vai lá, não sei se foi bom. Não, foi bom, foi ótimo. Foi ótimo. Mas olha, tá pior, eu achei que eu sabia, agora eu não sei mais. Está ótimo. Mas olha, se a gente quiser resumir o OneLake no contexto do Fabric, sim, isto é o OneDrive para os dados. Isto é um OneDrive. Puxa, muito melhor essa explicação, tá vendo? Aí você deleta tudo que eu peguei e pega só a última frase. Não, está ótimo. Está ótimo como demonstração. Está ótimo como demonstração. Na teoria e como conceito, o OneLake acaba por ser o OneDrive para os dados. E porquê que todo o Fabric é assente no OneLake, neste OneDrive? Porque todos os workloads vão estar assentes sobre esta fundação, este OneLake, este OneDrive. Por isso é que quando a Lilian cria um shortcut, é como nós estarmos no sistema operativo, no OneDrive, a criar um shortcut para outra drive de rede, por exemplo. E nós estamos a criar virtualização de dados. E quando eu estou na experiência de Data Engineering com Data Factory, tudo isso está assente também sobre o OneDrive. Tudo que eu guardar, data flows, pipelines, estão fisicamente a ser guardados nesse OneDrive, no nosso OneLake. Quando eu estou no DW a criar umas tabelas, umas deltas, o que seja, tudo isso fisicamente está a ser guardado nessa storage, nesse OneLake. Okay? Tal como eu, quando crio um lakehouse, fisicamente estou a criar nessa storage. Ou seja, nós entendemos aqui isto como uma storage transversal a todos esses workloads. Tal como o OneDrive é transversal a todas as nossas drives no sistema operativo, onde nós podemos guardar lá todo o tipo de documentos, PDFs, Words, Docs, Excel, o Office está lá integrado, assim como para o Fabric, o OneLake está integrado com todos estes workloads. Tal como o Office está para o OneDrive, por exemplo. Ou o SharePoint, o que seja. Como você falou isso, e muito obrigada mesmo. Você pode passar de novo a tela, que daí eu quero mostrar outra coisa. E eu esqueci, né, disso daqui. E daí você tem o OneLake Explorer. Então, no OneLake Explorer que você instala na sua máquina, você consegue visualizar os dados que estão no OneLake, no Fabric, e eu consigo até pegar um dado local da minha máquina e copiar para esse OneDrive, né? For Data, que vai ficar sincronizado lá no Fabric, que é sensacional também. Eu esqueci disso. Nossa, que... É isso. E aí... Thank you. E aí só mais um ponto interessante é que a gente acabou não comentando, o OneLake ele é aberto para um formato específico, né? Então ele tem aquela ideia da gente não ficar alocado em um padrão proprietário, né? Então todas as grandes empresas estão fazendo isso, a Databricks fez isso para os 3 maiores file formats, né? O Iceberg, o Hood, o Delta. A Snowflake está trabalhando em cima do Iceberg, então a Microsoft fez o mesmo, abrindo o seu storage para trabalhar na camada Delta, tá? E aí não significa que a gente vai trabalhar única e exclusivamente com o Delta Lake lá. A gente consegue fazer upload de arquivos Parquet, você pode ter a sua camada RAW ali no formato Parquet, no formato CSV, e depois você converter isso para uma arquitetura medalhão, e aí vai depender do seu workload, né? Mas basicamente um ponto que a gente esqueceu de falar, o OneLake, ele trabalha basicamente automaticamente quando você está escrevendo dado em cima, por meio das engines, independente de qual escrevendo dado no storage como o Delta Format, beleza? Acho que tem um ponto legal também que a gente mencionou, mas imagina o seguinte, qual é um desafio de uma corporação hoje que eu preciso implantar, por exemplo, uma solução como o Data Mesh? Eu vou ter que ter diversas storage accounts, manipular a comunicação entre segurança entre as storage accounts, ter diversos tipos de acesso e definições, e aí começa todo o problema que a gente volta nisso. Então, quando a gente... a última parte da pergunta é quais benefícios ela me entrega? Então, vamos pensar um pouquinho. Com todas as demos e todas as respostas que a gente trouxe, qual o benefício? Simplicidade. Flexibilidade. Porque aí a gente mostra no sentido, eu consigo hoje criar um compartilhamento de dados com shortcuts. Então, a gente tem a virtualização de storage,
A gente falou de shortcuts. A gente não está, e isso é uma quebra de paradigma muito grande, também falando o seguinte, ok, a gente tem que migrar, então, o meu 1 petabyte de dados que eu tenho no meu S3 ou no meu Azure Data Lake, no meu OneLake. Isso é um deal breaker. A gente sabe da complexidade de mover isso. Então, hoje, por causa dessa camada de virtualização e os shortcuts, esses shortcuts eles podem ser tanto internos quanto externos. Então, outra flexibilidade. Se eu estiver trabalhando com diversos engines, qual é a dificuldade, por exemplo, de um analista de um data engineer, se eu quiser compartilhar um dado que está no meu Spark para o meu data warehouse? A única resposta para isso é data movement, duplication, move. Isso custa o quê? Tempo, dinheiro e principalmente tecnologia. Então, você impacta financeiramente e você gasta o tempo do seu engenheiro de dados desenvolvendo um pipeline simplesmente para mover um dado para ele estar disponível numa outra engine. Com outro benefício, através dos shortcuts internos, eu consigo, entre engines, compartilhar no sentido de que eu não movo mais esse dado, eu não duplico ele. Data duplication, menos storage costs, menos complexidade na solução. Então, um benefício, sem dúvida, é que você começa a dar flexibilidade para o engenheiro de dados, para o data analyst e para aqueles que vão construir a solução, implementar. Então, assim, todo mundo demonstrou tecnologia e eu acho que esse benefício a gente não vê hoje nenhum outro produto oferecendo essa capacidade. Então, só nisso já facilita muito. Boa. Concordo. Gente, pegando esse gancho aqui, eu acho que vamos começar a responder algumas perguntas do chat, que eu acho que tem uma pergunta que é relacionada ao assunto que a gente já começou, que eu acho que é interessante. Quais são as vantagens e desvantagens de usar o motor, a engine Databricks com storage do OneLake, ao invés de usar o Data Lake Gen 2? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente pode pensar assim, existem vantagens e desvantagens? Sim. Sim, porque qual seria a primeira vantagem de você usar o OneLake? Primeiro, você vai ter os datasets locais, você vai ter toda a integração de OneSecurity. Então, você pode, por exemplo, fazer o quê? Uma solução de ter o seu ADLS e ter o seu OneLake. Mas, a partir daí, você tem o quê? Uma conexão. Então, a partir daí, eu preciso me preocupar com segurança, firewall. Então, assim, a flexibilidade que a gente entrega quando a gente está falando do OneLake e a parte de ser integrada aos engines, sem dúvida nenhuma, ela vai oferecer essa solução integral, essa parte de abstração de segurança e integração muito mais fácil do que eu ter que usar a integração. Isso é um impeditivo para o uso de shortcuts? De forma alguma. Mas isso é um ponto. Um outro ponto que é interessante quando a gente está falando do uso do Databricks para utilizar, eu vejo muitas vantagens em você acessar o Databricks e usar o OneLake como o seu OneLake direto, porque, na verdade, você vai trazer a possibilidade de não só usar o Databricks, mas todos os engines que estão no Fabric já vão estar disponíveis. Então, você pode usar alguns datasets como do Power BI, você pode utilizar, se você precisar, por exemplo, usar o seu Gold Zone, você tem um plano de utilizar o seu Databricks para fazer toda a transformação, mas você ainda quer um banco de dados relacional, Star Schema, para apresentar esse dado. Esse dado estando no OneLake, ele é muito mais fácil de ser consumido e manipulado no Fabric Data Warehouse. Então, assim, a flexibilidade que ele te dá é maior. E no sentido de menos complexidade lidando com questões sobre network security, firewall e tudo mais. Então, eu acredito que essa seria uma das vantagens. Acho que a maior ponto de desvantagem do Databricks seria exatamente, não do ponto de vista de Databricks, mas mais do ponto de vista de Fabric, que seria o quê? Ok, estou adicionando uma complexidade que não existia antes. Mas no Databricks muda muito pouco. Para o engenheiro de dados que está habituado a usar com o Databricks, na verdade, isso eu estou falando no storage de ADLS, storage de OneLake. Vale... desculpa. Não, manda bala, Lilian. Primeiro você, só com certeza. dois minutinhos. Thank you. Vale lembrar que você consegue conectar do Fabric no warehouse do Databricks. Então, você consegue abrir a conexão e fazer uma query. Então, você está lá no Lakehouse e você consegue fazer a query no Databricks. E você consegue do Databricks conectar no OneLake do Fabric. Então, não necessariamente se você, por exemplo, construiu todo o seu processo, todo o seu workload lá no Databricks, e você não quer refazer um projeto que não faz o menor sentido, você pode só integrar só aquilo que você quer integrar. Não é um ou outro, às vezes pode ser os dois.
E aí mais um ponto, só a questão das vantagens do Fabric, assim como o Fred já colocou, né? Então, se você tem um Databricks, você está processando dado e escrevendo ele lá no storage, como que você vai ler esse dado? Né? Então, você vai ler ele através dos endpoints do Databricks, ali, se ele estiver apontado no SQL Databricks, né? Agora, quando você está escrevendo com o Databricks dentro do OneLake, você tem a possibilidade de todas as outras engines do Fabric acessar o dado que o Databricks escreveu, diferentemente no Databricks. O mesmo não é possível. Né? Então, isso é interessante, até a questão da leitura do dado também com o Power BI, aí vou só repetir a mesma coisa que eu falei ali anteriormente. Então, eu também só vejo vantagens de você utilizar o Databricks com o Fabric, pensando mais para o lado do Fabric, tá? Porque a gente sabe que o motor do Databricks é bem poderoso para processamento de dados, já tem um engajamento da comunidade muito absurdo, mas assim, com o Fabric a gente também só tem ganhos. Perfeito. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui que eu acho que é legal. Esse aqui acho que vai falar para o Rui. Tendo em conta a forma atual, em função do CI/CD em Synapse, qual aí a perspectiva de ter CI/CD, no caso, para o Fabric? Okay. Bem, o CI/CD aqui no contexto de Fabric tem aqui a particularidade de fazer parte daquilo que nós chamamos o Lifecycle Management do Fabric. E no Lifecycle Management do Fabric nós temos dois grandes tipos de processos. Um que é a integração com o Git, ou seja, a possibilidade de nós, no Fabric, podermos integrar com o Git e termos toda a experiência de versionamento de código e o tal source control assente no repositório Git. Julgo que atualmente nós só temos integração com Azure DevOps e o Fabric permite algumas funcionalidades que o Synapse não permite em termos de source control, como por exemplo nós podemos fazer o cherry picking de todas as alterações que queremos mandar para o repositório Git, coisa que no Synapse, no source control, nós não podemos escolher aquilo que queremos fazer commit, por assim dizer. Ao mesmo tempo, também no Fabric, a experiência de CI/CD permite com que nós, por exemplo, usando o Visual Studio Code, possamos estar a fazer alterações em notebooks, no código, e possamos trazer depois essas alterações do Visual Studio Code para o workspace de Fabric. Ou seja, é uma experiência também muito mais vantajosa comparativamente com a experiência em Synapse. E isto no contexto de source control. Okay? Dentro do workspace, a forma como nós podemos colaborar num workspace de Fabric e podemos tirar partido do versionamento de código e da gestão de alterações. Depois temos outro processo que existe no Fabric, que são os deployment pipelines, ou pipeline deployment, salvo erro. E este processo o que é que permite? Eu trazer ou replicar as alterações que faço no código do Fabric. Por exemplo, estou a falar de datasets, data flows, todos esses artefactos, notebooks que nós temos no Fabric e podemos propagar por vários ambientes. Ou seja, eu estou num ambiente de desenvolvimento e quero levar as minhas mudanças para um ambiente de UAT ou de produção. O Fabric tem uma feature built-in que permite muito user-friendly e muito rapidamente e de uma forma muito fácil eu propagar e replicar as minhas alterações entre os ambientes, ok? E isto é um lifecycle de CI/CD que diz respeito aos meus artifacts que estão no meu workspace. Depois nós temos outro lifecycle, que é no contexto do DW. E no contexto do DW já é outro cenário, ou seja, eu tenho o meu DW de Fabric em desenvolvimento e tenho um conjunto de objetos, tabelas, views, stored procedures. E como é que eu posso trazer estas mudanças que eu faço no meu ambiente de desenvolvimento para outros ambientes? Eu aí entro noutro contexto, que é no contexto de SSDT, no contexto de Azure DevOps, em que eu posso criar, por exemplo, um deck pack, utilizando um SQL package, por exemplo, ou através do Visual Studio, fazendo a criação de uma solução de Visual Studio, criando um deck pack
e fazendo o deploy desse deckpack para outro ambiente. Ou seja, é outra abordagem no contexto de CI/CD para Fabric, mas no contexto específico de DW. Adianto aqui que a última versão do SQL Package já permite, já suporta Fabric. O que é que isto significa? Se eu tiver um DW Fabric e quiser propagar, replicar este DW para outro workspace, esta nova versão do SQL Package, que já suporta Fabric, já me permite replicar, ou seja, fazer aqui o CI/CD no contexto de DW muito facilmente. Uma experiência, por exemplo, usando DevOps. E é uma abordagem um pouco semelhante àquilo que acontece no Synapse, tirando partido destas ferramentas para SQL Server, para fazer aqui a migração de objetos entre ambientes. Por isso, aqui o CI/CD para Fabric vai trazer grandes melhorias face àquilo que é o CI/CD para Synapse, e uma abordagem aqui, eu penso que uma experiência um bocadinho mais simples e mais user-friendly do que a atual em Synapse. Perfeito. Gente, já estão chegando já 1h15 de live. O pessoal tem a Lilian e o Rui que também já estão na meia-noite ali, coitados. Não vamos aprender mais não. Esse é um assunto que eu sei que, se deixar, rende 2 horas fácil. Pessoal, para quem não teve a pergunta respondida aqui no chat, se quiser postar no comentário do vídeo, tá? Pode postar, que a equipe vai estar depois repassando para a gente vai tentar conversar com o pessoal e a gente tentar responder as perguntas todas depois. A gente vai ter outras oportunidades também. Eu só queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, deixar cada um falar um pouquinho, mas agradecer a presença, a aula, tá? de Fabric. Eu tentei vir o mais cru possível, porque eu realmente queria aprender na live. Eu falei isso com o Luan. Quando o Luan falou comigo, vai ter uma live de Fabric, eu falei, cara, eu vou ler nada. Eu quero vir o mais cru, porque eu quero aprender. Eu quero estar com vocês aqui como se fosse um telespectador que está chegando agora. Então, realmente, eu tentei ler o mínimo possível. E eu vou deixar, agora vocês falando um pouquinho. Lilian, muito obrigado, tá? Você fez as considerações finais, pode dar a despedida. Puxa vida, o que a gente fala geralmente em considerações finais? Você gostou, não gostou? Achou legal? Tá bom, beleza. Bom, gente, muito obrigada aí pela paciência e nos ouvir. Desculpa aí qualquer coisa, principalmente eu e o Rui, a gente tá assim, acabado aqui, caindo de sono. Mas eu espero que tenha sido interessante, que vocês tenham conseguido entender o OneLake. Totalmente confuso, né? A pessoa explicando, a pessoa falando, meu Deus. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, espero que tenha ajudado e vamos ver que tenham outras oportunidades. A gente tenta entrar aí para compartilhar mais do que nós estamos aprendendo e trabalhando, porque a gente também vai constantemente aprendendo através do trabalho, as questões dos clientes e tudo mais. Então, prazer estar compartilhando tudo com vocês e espero que tenham outras oportunidades. Perfeito, Rui. Você, Rui. Sim, obrigado aqui pela oportunidade em partilhar aqui esta horinha, ou esta hora e meia convosco, e também pelas perguntas que foram bastante interessantes e desafiantes também, mesmo para nós internamente, que temos aqui um pouco mais visibilidade do produto. Há perguntas que fizeram todo o sentido e que, apesar de ser sempre pouco tempo para explicar tanta coisa, isto é um mundo tão grande aqui de tecnologias envolvidas, fica difícil às vezes nós resumirmos aqui em 2 ou 3 linhas aquilo que o produto tem de tanto valor. Mas pronto, eu acho que foi bom, mais oportunidades virão, e aproveito também para dizer aí para a galera aproveitar aí o Fabric e todo este período agora experimental, e força aí. E obrigado. Fred, você, obrigado, Rui. Eu acho que, primeiro, obrigado a você, Matheus, ao Luan. A oportunidade é fantástica. Eu acho que na vida a gente conquista as coisas, a gente vai descobrindo que ao longo da vida a gente não conquista nada sozinho. Então, e uma das coisas que eu aprendi é para você evoluir, você precisa de ajuda. Então, eu fico feliz da oportunidade de poder contribuir com aqueles que estão interessados em aprender melhores da plataforma, entender o que a gente tem, porque é assim que a gente cresce, se desafiando, buscando
adquirir novos conhecimentos e compartilhar uma das minhas paixões em relação a isso. Então, a oportunidade que vocês abrem é fenomenal. Eu agradeço muito. Para aqueles que a gente ofereceu algumas respostas, a gente tentou ser conciso, mas realmente, como o Rui colocou, dá para a gente passar aqui muito tempo falando. A plataforma é extensa, os problemas que a gente tenta resolver são grandes, muito complexos muitas vezes, e no geral eu acredito que a gente conseguiu passar alguns desses pontos principais da plataforma, mas se vocês depois a gente tiver mais oportunidade, a gente pode discutir em específicos, e a oportunidade que você nos proporcionou é muito grande, é muito boa. Então, obrigado a todos que puderam assistir e colocaram as perguntas para a gente. Sidney. Boa, Fredão. Sou suspeito para falar, que me chamou, qualquer hora eu estou aqui disponível, né? Eu gosto bastante assim, de compartilhar, de estar participando, de tentar tirar dúvida da galera. Eu acho que o que fica aqui é bem interessante, porque a gente veio para uma live para falar sobre Fabric, né? Mas só que eu acho que o que fica aqui é basicamente uma das coisas que o Fred colocou, que, beleza, qual que é o problema que você quer resolver, né? Você não precisa ficar pensando, eu quero usar o Fabric, ou eu não posso deixar de usar o Databricks, quem vai morrer, o Synapse vai morrer. Cara, esquece isso, galera. Então, tem vida para todo mundo, né? Então, essa é uma plataforma bem interessante. Eu acho que a pegada é bem diferente, é bem mais moderna. Então, estudem, tem muito conteúdo gratuito, a documentação pública, o YouTube do Synapse, que fizeram um mix com o Fabric, tá bem interessante, galera. A Microsoft tem liberado muitas novidades muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, então fiquem de olho nesse produto. Foi assim quando a gente começou a estudar o Synapse lá atrás, e assim está sendo o Fabric agora, então fiquem de olho, precisando de qualquer ajuda, auxílio, estou na área aí, me pinguem, beleza? Sidney, esqueceste de dizer para subscrever o canal do YouTube de Synapse, ok? Não esquece. Like, subscribe. Galera, só um ponto interessante aqui, o nosso amigo Rui, no próprio canal do Synapse tem, cara, sei lá quantos vídeos, mais de 20, se eu estiver exagerando aqui, sobre CI/CD no Synapse. Então, por isso que ele está falando, para não esquecer de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Devo várias horas de consultoria de CI/CD para o Rui. Então, Eu não, né? Então, gente, Sidney, Fred, Rui e Lilian, muito obrigado pela presença de vocês, né? Então, a gente vai encerrando por aqui. Pessoal, de novo, qualquer dúvida, manda no comentário da live e a gente se vê aí nas próximas lives. Obrigado, pessoal. Tchau.